A Companhia de Gás do Amazonas encerrou 2021 com mais de 8.200 unidades consumidoras, aumento de 80% se comparado com 2020. Sim, um dos motivos aí cabe também a gente falar sobre os combustíveis, combustíveis de origem do petróleo, que estão caros, mas o gás natural também tem sido preferido pelas indústrias do polo industrial de Manaus. Isso resulta num crescimento da malha de dutos aqui pela cidade. E tem gás chegando até em hospital aqui de Manaus. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Clóvis Correia Júnior, diretor técnico comercial da Cigás. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Muito obrigado, Caio. Prazer estar aqui para prestar esclarecimentos a respeito das atividades que a Cigás tem feito aí ao longo dos anos. Clóvis, você me falava no início aqui de uma conversa que a gente teve ainda não gravando, que a Cigás já é a quinta maior distribuidora de gás natural do Brasil. E a gente fala no começo dessa entrevista de um aumento de 80%, ou seja, nós já temos um número bastante expressivo de unidades consumidoras. Exatamente, Caio. A Cigás, apesar de ser uma das empresas mais jovens do país nessa área de distribuição de gás, ela já ocupa uma posição de destaque nacional, né, em quinto lugar pelo ranking das distribuidoras de gás em volume de vendas, né, e isso se deve principalmente por conta do grande volume de uso de gás para geração de energia nas termoelétricas. Então, hoje na cidade de Manaus, mais de 60% da energia consumida aqui, ela já vem do gás natural. E, além disso, os outros segmentos, né? A gente entende que o gás, como um combustível mais econômico, ele possibilita às empresas, né, melhorar a sua competitividade, garantindo a preservação dos empregos e a manutenção das suas atividades, ainda mais com todos os impactos que foram sofridos por conta da pandemia. Então, hoje, só no Polo Industrial de Manaus, são 60 das principais indústrias do Polo Industrial de Manaus que já são usuárias do gás natural. Isso significa que você tira a quantidade, você até mencionou mais cedo, a quantidade de veículos que transportam aquele famoso óleo diesel pela cidade e gera economia. Se a gente pudesse levar numa porcentagem econômica, de quanto gastaria com o óleo diesel, quanto gastaria usando energia da rede que passa aqui na frente de cada prédio, optando pelo gás natural, a economia é significativa? Sem dúvida alguma, Caio. A depender do segmento, por exemplo, nas residências, ao invés da utilização do gás de botija, a utilização do gás natural, ele traz uma economia em torno de 50%, né, para o consumidor. Nos veículos, né, do gás natural veicular, essa economia orbita entre 40% e 50% em relação à gasolina ou etanol. Nas indústrias também não é diferente, então essa economia nas indústrias é da ordem de 40% a 45%. Em comparação com os combustíveis substitutos. Então, a vantagem econômica talvez seja um dos principais atributos do gás, mas além disso tem as questões ambientais, porque dentre os combustíveis fósseis o gás é aquele que emite a menor quantidade de poluentes, então isso é um ponto de destaque. A logística do gás natural também, como você bem colocou, ela dispensa o uso de caminhões, você pode fazer a distribuição de gás natural canalizado, tubulação enterrada por baixo da terra, então não há impacto no fluxo, né, de veículos. Quer dizer, só como exemplo, a substituição do óleo que era utilizado nas termoelétricas pelo gás natural retirou de circulação do trânsito de Manaus cerca de 300 carretas por dia. Então imagina a gente voltar com 300 carretas por dia num trânsito já intenso como o da nossa cidade. Você fala de 300 carretas, mas a gente precisa lembrar que vocês tiveram de aumentar nos últimos anos a malha de dutos por conta desses clientes que estão aderindo cada vez mais ao gás natural. Exemplo disso, as termoelétricas que você começou a falar. A gente depende aqui de Leão de Tucuruí, vamos lembrar que a gente ficou interligado isso lá em 2015, salvo engano, do Leão de Tucuruí. Depois nós temos aqui em Baubina uma geradora de energia, que é uma hidrelétrica, que é totalmente insuficiente, a gente sabe historicamente pelos erros de engenharia que ocorreu ali. E aí temos também as termoelétricas, hoje movidas a gás. É um dos principais clientes. Sem dúvida. Hoje, 60% da energia que a gente consome aqui em Manaus já vem do gás natural. O restante é Baubina, em torno de 20% Baubina, e o complemento vem pelo Leão de Tucuruí. As térmicas elas são necessárias para dar estabilidade ao sistema. Então é necessário que elas estão dispersas na cidade, elas geram essa estabilidade
no sistema como um todo. E é importante também registrar, Caio, que 5 cidades do interior já têm o gás natural como sua matriz de geração de energia elétrica. Coari, Anori, Anamã, Capiranga e Codajás já são cidades abastecidas com gás natural para geração de energia. E em 2023, Novo Remanso também receberá energia a partir do gás natural. Agora, muito se fala quando a gente menciona o gás natural, até comecei a falar no início da entrevista a respeito da utilização apenas do gás natural nos veículos. Claro que é um ponto importante na comercialização do produto. Mas a gente precisa só lembrar que isso é uma parcela pequena ainda dos consumidores, né? Sem dúvida. Dentro do market share da companhia, o principal consumidor são as termoelétricas, sem dúvida alguma. E depois das termoelétricas tem as indústrias. As indústrias são grandes consumidoras também de gás natural. As principais indústrias aqui do nosso polo industrial já são consumidoras de todos os segmentos. E na indústria o gás ele tem uma infinidade de usos. Ele pode ser utilizado para gerar energia, ele pode ser utilizado para aquecimento de fornos, caldeiras. Ele pode ter uma série de usos. Inclusive tem um cliente aqui na cidade que ele utiliza o gás para produzir o gás carbônico, o CO2, que gaseifica as bebidas, né? Os refrigerantes, cerveja e tudo mais. Então ele, a partir do gás, produz o gás carbônico das bebidas. Isso é um uso bastante interessante. Então isso fez com que o gás fosse muito aceito pela indústria, né? Extremamente aceito. Primeiro, a venda para o segmento industrial aconteceu em 2012. Então, de lá para cá, a adesão de novos clientes tem sido intensa, né, em busca desse insumo. Sobre as obras, Caio, que eu gostaria de registrar aqui, que uma das preocupações grandes que a Cigás tem é que a gente sabe que a nossa obra, como qualquer outra obra, ela causa transtorno na cidade. E quando a gente iniciou as obras para o segmento industrial, a gente não queria aumentar o transtorno que já é grande na cidade por conta de trânsito, volume de veículos e tudo mais. Então, a gente optou por utilizar um método de tecnologia que aparentemente parece ser mais caro, mas quando você coloca na ponta do lápis o custo de recomposição de asfalto, transtorno, imagem e tudo mais, a gente vê que é muito melhor, que é o chamado método não destrutivo. O que é isso? Ao invés de se abrir uma grande vala numa rua e você interditar uma faixa inteira de uma pista, você faz pequenas aberturas no solo, janelas de 2, 3 metros quadrados, onde você faz a introdução de hastes para fazer o pré-furo e depois é que você faz o puxamento da tubulação. A cada 200 metros aproximadamente, você faz isso sem precisar rasgar a rua inteira. Então são pequenas janelas. Ou seja, tem um maquinário pesado na rua ali, você está mencionando isso. Não há necessidade daquele maquinário imenso para carregar grandes colunas de tubo e tudo mais. Então isso a gente começou a mudar desde 2013 para cá. Praticamente 100% das obras da companhia são feitas por esse método. Uma outra coisa que a gente fez também para diminuir o transtorno foi fazer as obras combinadas com o órgão de trânsito municipal. Então, a gente precisa entender que quem entende de trânsito é o órgão municipal de trânsito. Então, qual é o melhor horário para se fazer determinada intervenção em determinada região? Tem locais que é melhor à noite, tem locais que é melhor durante o dia, porque o fluxo ele varia, né? Inverte. Então, por exemplo, hoje as obras da Cigás, na sua grande maioria, são feitas à noite, das 22 até as 5 da manhã. E muita gente acha que a Cigás não tem feito obra na cidade exatamente por isso. Porque quando a gente começa a trabalhar, está todo mundo em casa, às 22 horas. E 5 da manhã, quando a gente finaliza, o que é que a gente faz? A gente não deixa o buraco na rua. A gente fecha o buraco que a gente abriu e bota asfalto frio, que é um asfalto provisório, não é definitivo, então ele não é um asfalto robusto como esse que a gente vê. Mas pelo menos não faz lama, não faz buraco, não tem problema com pneus e tudo mais. Então, por que faz o asfalto provisório? Porque posteriormente você tem que fazer abertura de novo para fazer as conexões dos dutos, instalação de válvulas e testes e tudo mais. Então, se faz o provisório. Aí, no final da obra, é que se faz o asfalto definitivo e aí sim o asfalto nas condições que foi encontrado a via. Isso ajuda muito também na questão de transtorno de trânsito. A imagem da companhia fica meio apagada, ninguém vê a Cigás, parece que a gente não faz obra. Mas é porque a gente faz uma obra muito silenciosa. É uma obra à noite e com essa característica. A gente fez, assim que chegou, que a gente começou a fazer essas obras urbanas mais intensas, a gente teve uma sacada que foi reunir
na época com a agência reguladora, com a ACEPAM, e com as concessionárias que fazem intervenções nas vias de energia, de pacote de dados e tudo mais, para que a gente fizesse reuniões mensais e que um conhecesse o plano do outro, porque no momento que eu vou fazer uma obra, de repente tem uma outra empresa que vai fazer obra também, e a gente consegue fazer aquela obra combinada para evitar retrabalhos, faz um asfalto agora, depois abre de novo, depois faz. Então, a gente fez isso, tem um grupo hoje que existe, né, que é coordenado pela agência reguladora estadual, pela ACEPAM, que eles reúnem todos os órgãos, né, inclusive a Cigás faz parte desse órgão, desse comitê, e exatamente com essa função da gente mitigar os efeitos, né, das intervenções nas rotina vias da cidade, né? Perfeito. Aproveitando esse gancho que você está falando sobre a distribuição, a malha, o crescimento da malha de dutos, vou fazer uma pergunta que, tanto para você quanto para mim, pode parecer ingênua aí para o público mais técnico que está assistindo ali, mas para a massa talvez sonhe um pouco com isso. Qual a possibilidade desse gás chegar, repito, a gente sabe da razão para isso, mas qual a possibilidade, muita gente deve se perguntar, desse gás chegar na casa das pessoas? É uma ótima pergunta, cara. Na verdade, ele já chegou na casa de 8.000 unidades consumidoras que hoje já utilizam gás natural. O processo de construção de rede, ele é um processo que ele demanda um investimento elevado e tudo mais. Então, ele é feito paulatinamente. Isso você não faz uma malha de uma vez só na cidade, porque isso impactaria fortemente em tarifa. Então, você tornaria um produto que hoje tem uma boa economicidade, ele acabaria ficando caro, seria desinteressante e aí acabaria você matando o processo de crescimento. Então, você faz isso de forma paulatina, você vai fazendo isso de forma... E tem um detalhe, a venda do gás pela Cigás, ela é uma negociação bilateral. A Cigás vai até o condomínio, oferece as condições, o gás é assim, é assado, custa tanto, o senhor vai economizar tanto e tal. Aqui tem uma conversão que precisa ser feita nos fogões, ou aquecedores, se tiver aquecedores e tal. E aí é uma opção do condomínio, querer ou não. Quando ele quer, ele assina o documento. Quando ele assina o documento, a Cigás tem um prazo para entregar o gás para ele, está lá escrito no contrato. Então, existe uma etapa de contrato que o cliente precisa formalizar com a Cigás o interesse dele de querer o gás, e aí a Cigás faz as obras. Então, hoje a gente já tem rede aqui na região do Vieira Alves, Adrianópolis, Parque 10, Parque das Laranjeiras, Dom Pedro, estamos com frente de obras também na região da Alvorada, tem rede no distrito. A gente tem, na verdade, uma rede bastante crescente, porque a cidade é dinâmica, a gente entende essa dinâmica da cidade, e a ideia é que essa rede ela consiga atingir boa parte da cidade de Manaus nos próximos 5 anos. É claro que essa etapa de chegar até 100% do município, isso demora um tempo, né? A gente há de convir que saneamento, por exemplo, a gente hoje só tem cerca de 20 e poucos por cento da cidade de Manaus com saneamento. Então não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque exige altos investimentos. A cidade já está montada, né? Não é uma cidade que está começando agora, que está sendo feita de acordo com o crescimento. Então a gente está fazendo obra com o carro andando, né? Com a cidade já em movimento. Mas a gente tem aí um plano de atingir até 2026 23 mil unidades consumidoras. Até 2026? Isso, 23 mil. Nós estamos hoje com 8 mil e vamos atender, superar 23 mil unidades consumidoras. Isso é uma meta que a companhia aprovou no plano de negócios no Conselho de Administração, última reunião do ano passado. Agora que você falou que você está com frente de obra na Alvorada, quem quiser na Alvorada ter gás natural, precisa estar dentro de um condomínio ou pode ser uma casa comum? Estude viabilidade técnica e econômica. Se a casa tiver viabilidade técnica e econômica, não há problema algum, né? A equipe da Cigás está aposta. A gente tem um 0800 no telefone no nosso site e tudo mais, que a gente pode deixar aqui também para toda a população que tiver interesse, os telefones de contato, que tiver em busca de entender. Vai aparecer aqui na tela o telefone de contato que o Clóvis está falando. Clóvis, você mencionou que a Cigás tem um papel importante também de uma questão até social, por conta dessa participação que vocês implementaram para taxistas, motoristas de Uber, de outros aplicativos de transporte de passageiros aqui em Manaus, que é a possibilidade da conversão do veículo que consome gasolina e etanol para o consumo de gás natural. Tem um valor que o governo está dando como bônus para isso aí? Sim, o governo do estado, através da Cigás,
ele investe bastante, né, no crescimento do mercado de gás veicular. Esse ano especificamente, a Cigás está com uma campanha de concessão de um bônus, que é um cheque de R$ 4.000 para os 250 primeiros carros convertidos a gás natural veicular. O nosso entendimento, cara, é que a pandemia trouxe, né, um ônus muito grande para determinadas categorias que tem como seu meio de trabalho o veículo, que são os taxistas, os frotistas e os motoristas de aplicativo. Então, nessa linha, a ideia dessa campanha é exatamente focar nesse público. Então, são 250 cheques de R$ 4.000, totalizando R$ 1 milhão para essa campanha. Existe um site, aí eu vou pedir depois que você coloque aqui para acesso do público, onde a pessoa entra lá, vê as regras da companhia, converte o carro, documentação, apresenta na companhia e recebe um cheque de R$ 4.000. Os 250 primeiros veículos serão contemplados. Entendi. Isso é agora, nesse endereço eletrônico que a gente está mostrando, é possível fazer um cadastro, há uma análise, obviamente, para que seja contemplado. É isso? Até agora você me falou que aproximadamente 20 já foram contemplados. 20 já contemplados, a gente tem hoje lá cerca de 15 em análise, documentação em análise, para ver se está tudo certinho, e ainda tem bastante bônus ainda para ser concedido aí à população que tiver interesse em converter os seus veículos. Certo. Bom, a Cigás tem participação de R$ 480 milhões no ICMS, ou seja, a gente está falando aí de um aporte financeiro significativo e de uma representação importante para o Estado na questão dessa distribuição de gás aqui na cidade. É uma ótima abordagem. A cadeia do gás natural, ou seja, a venda do gás natural do produtor para a Cigás e da Cigás para o consumidor final, essa cadeia gera uma arrecadação de em torno de R$ 480 milhões por ano de ICMS. Quer dizer, é uma importante arrecadação, um importante meio de arrecadação. Então, isso tem um papel social fundamental, né, para a aplicação desses recursos em saúde, em educação, infraestrutura e tudo mais. Então, o gás ele já tem um papel muito importante na vida das pessoas. Ainda que muita gente não perceba, mas ele tem um papel muito importante, né? A gente está falando de uma empresa que tem 11 anos de operação comercial, que é a Cigás, já é a quinta, né, maior em volume de vendas no Brasil. É uma empresa extremamente enxuta, a gente tem 150 colaboradores só. Então, dentre todas as companhias de gás do mesmo porte, a gente é a que tem menor custo fixo, né? A gente nós somos benchmark nessa parte de custo fixo, e é uma estratégia nossa manter a empresa eficiente, sempre eficiente, ou seja, a gente precisa entregar resultado, mas com eficiência. Até por conta do capital que tem envolvido nessa função de capital misto. Exatamente. Então a gente tem sempre essa visão de eficiência. O nosso melhor feedback é a percepção do cliente. Então, por exemplo, a gente não admite falha de fornecimento nossa, né? A gente quer que o nosso consumidor ele tenha essa percepção da rigidez dos processos, como a Cigás trabalha de forma eficiente para que não haja problema de falta de gás por culpa da Cigás, né? Então, esse é uma das obrigações nossas para com o nosso consumidor. Falta de gás, nesse momento, só por um erro mesmo, porque falando em quantidade de produção, a gente até comentou mais cedo aqui, e para a gente encerrar a entrevista, Clóvis, você mencionou um número interessante. A produção de gás que vem de Urucu é cerca de, que ele estava me falando ainda há pouco, de 14 milhões de metros cúbicos. Por dia. 45% disso é usado. É consumido, em torno de 5 milhões e meio de metros cúbicos por dia é utilizado aqui na cidade de Manaus, né? E aqueles 5 municípios do interior que nós comentamos. A outra parcela disso é consumida dentro do processo de produção, consumo próprio, queima, perdas, e existe uma parcela de reinjeção, que é quando o gás ele retorna para o reservatório, e aí tem uma série de usos, né? Ele pode ser utilizado na produção do próprio petróleo, para poder fazer o chamado gás lift, que é subir o óleo para poder extrair, né, mais o óleo e manter o reservatório sob pressão. Então, existe ainda aí bastante gás, felizmente, aí na nossa região. Nós somos
O estado do Amazonas, ele figura, é a segunda, terceira maior reserva de gás provada do Brasil. E se considerar as reservas em terra, é a maior reserva em terra do Brasil, que as reservas maiores, que estão no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, são reservas no mar. Uma plataforma. E a nossa está aqui em terra, então também é um diferencial muito importante. Clóvis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de comparecer aqui no estúdio do Real Time 1. Prazer bater esse papo com você, saber um pouco sobre o que está acontecendo por debaixo da terra, que a gente às vezes não imagina, dessa quantidade de gás que passa aqui pertinho da gente. E claro, a gente pode aproveitar essa oportunidade para economizar. Eu que agradeço o convite e a Cigás está à disposição para quando vocês precisarem. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado. A você que está curtindo aqui o nosso RT1 Entrevista, eu te convido a deixar o like aqui no nosso conteúdo, compartilhar essa entrevista e também se inscrever no nosso canal, portal Real Time 1. Não esqueça de curtir e compartilhar e também seguir a gente nas redes sociais. Eu conversei hoje com o Clóvis Júnior, que é diretor comercial, técnico comercial da Companhia de Gás do Amazonas. Muito obrigado mais uma vez, Clóvis. A você, até uma próxima oportunidade.